Protocolo Zeta iniciado. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Protocolo Zeta Cash. Eu sou o Raja, a voz que vos fala, e como sempre aqui do meu lado, meu amigo e apresentador Mate. Diga olá, Mate. Olá, gente, meus queridos ouvintes, tudo bem? Vamos começar falando, né, apresentando um pouquinho da gente. Nada melhor do que apresentar a gente mostrando nossa infância, nossos gostos de quando a gente era criança, quando a gente estava antes da escola, né, tipo, querendo conhecer TV, né, porque nossa primeira convivência com o mundo é através da cultura. Então, a nossa cultura quando era infância são os desenhos que a gente assistia na TV e coisas do tipo. Então, esse primeiro episódio a gente decidiu fazer um pouquinho mais pessoal para você conhecer um pouquinho a gente. E então a gente vai falar sobre os desenhos que marcaram nossa infância e nossa vida, de quando a gente estava pequenos mates e pequenos eixerzinhos. Vou dizer um pouco por mim, eu fui uma criança, né, criado no interior. Apesar da minha cidade ter por volta de 200 e poucos mil habitantes, ainda é uma roça em Minas Gerais, que é um mar de lugares e conglomerados, que, como eu gosto de brincar, tipo, Minas Gerais é muita coisa. É um negócio gigante. Então eu cresci nesse interior, onde as casas são grandes, as pessoas são felizes, ou talvez eu tenha tirado isso de alguma poesia. Mas o que eu mais lembro, né, desse período, assim, e que mais me animava era poder brincar na casa da minha avó. Porque eu lembro de correr muito, assim, pelo quintal, né, aquele quintal gigante, maravilhoso, com aquela horta embaixo, assim. E eu lembro muito de ficar chutando bola, né, e tinha sempre aquela máxima, né, não acerta a parede ou não acerta a porta. O que pra criança isso é quase um desafio que passava a ser daquele momento, né? A gente sempre tava ali tentando acertar alguma coisa, né? Então, isso é uma das coisas mais emblemáticas para mim e para você, Mate. Então, quando eu era criança, eu morava numa casa gigantesca, né, em que meu avô construiu, que se dividiu em 2 casas, e uma das casas moravam meus avós, e na outra casa morava meu pai, minha mãe, eu e minha irmã e o nosso cachorro. Então a gente tinha um quintal gigantesco, então também ficava correndo de um lado para o outro quintal, meu avô ficava correndo pra mim, comigo e tudo mais. Isso durou até os meus 7 anos, quando meus pais se separaram, e daí eu fui morar com minha avó, numa casa e eu me inscrevi num clube de futsal, né, num clube esportivo e comecei a praticar o futsal. Então minha infância sempre foi rodeada com esportes, correndo de um lado para o outro, sempre brincando e tudo mais. Então também tive, por mais que eu morei na cidade grande, né, na famosa selva de pedra que é São Paulo, né, nas árvores de concreto, eu E sempre que não existe amor, né? Reza a lenda. também. Mas eu sempre fui muito de brincar, de correr, de gostar de escalar árvore, então na casa da minha avó tinha umas pracinhas perto, eu ia na pracinha e escalava a árvore. Então, por mais que eu vivi na cidade grande, no centro de São Paulo, digamos que eu fui bem aventureiro, sempre gostei de mato, sempre gostei de andar, então sempre me explorava por lugares diferentes e tudo mais. Então, de certa forma, a gente teve, por mais que 2 cidades totalmente diferentes, uma mais no interior de Minas e outra mais no coração do Brasil, se é que é o coração, né, o coração acho que meio quebrado, mas enfim. Mas também a gente de certa forma, a gente teve vivências parecidas dessa forma. E eu acho muito legal isso, que, né, eu e o Mate, a gente conversa bastante pela madrugada fora, e eu estava relembrando, assim, que dessas coisas da nossa infância, tem algo que nos une, e tenho certeza que não só nós, mas todo mundo que vai ouvir esse programa vai se identificar. Não importa de onde você é, a cidade, né, se da cidade ou do interior, grande parte da sua vida, se você nasceu nos anos 90, 2000 e até um pouquinho antes disso, era na televisão. Era acompanhar os diversos desenhos transmitidos, diversas séries, né, em várias emissoras. A gente teve uma época nesse sentido muito privilegiada, onde a gente tinha diversas emissoras transmitindo desenhos. Né? A gente tinha a Rede Globo, como sempre, talvez a mais famosa, a Band, a Record, a Cultura, até a Rede TV e alguns outros, de canais locais, né? Então, era muito comum, assim, fazia parte do nosso dia a dia, né? Quem não lembra de ir pra escola, assistir um episódio, sabe? Aquela coisa que você tá comendo rápido, assim, nem presta atenção no que tá comendo direito, porque tá vidrado assistindo uma televisão. Ou quem já não saiu correndo da escola também pra assistir um episódio e tal. E essas coisas marcam a gente, né, Mati? Os próprios adultos na escola geralmente era tipo: "Você viu tal episódio? Que coisa linda, olha a luta linda", sabe. Então, tipo, até os
primeiros assuntos, né, tipo, querendo ou não, a TV era de certa forma, até hoje em dia mesmo com computador, celular, a TV é o centro que reúne a família, né. Então, tipo, principalmente naquela época que não tinha celular, então era o momento que a gente se comunicava, se a gente se conectava com outras pessoas. Sempre teve o grupinho de pessoa que gostava mais de tal série, o grupinho do Digimon, o grupinho do Pokémon, então foi o primeiro tipo de grupo que você faz, provavelmente é baseado nos desenhos que você assistia na TV, seja na TV aberta, como você falou, na TV Globinho, usando a TV Globinho, né, a Cultura, o Bom Dia e Companhia do SBT, a Fox, ou canais fechados, tipo Fox, Cartoon, coisa do tipo. Então a gente tinha vários canais e cada canal tinha uma grade de horário e você ficava lutando pra ver qual canal você fazia, você tinha que fazer programaçãozinha. Eu lembro que eu fazia minha programaçãozinha de quais vezes que eu queria assistir Faz e parte. almoçava na frente da TV, né, porque eu estudava de tarde, então não podia perder os desenhos. Então era assim, né. Assim, né? Eu tenho certeza que todo mundo tinha o seu mapa preferido, né? Ah, vou começar assistindo na Globo aqui, quando der a hora do almoço vou mudar pra SBT, e quando dava de noite tinha a Band, né, com o famoso piquenique Band, então, tipo, eu lembro de ter esse mapinha de ver tal coisas, né, porque alguns desenhos eu não gostava, né, então eu lembro de ter esse mapinha, assim. E eu acho que esse episódio também vai ser um pouco nostálgico, que é o editor, o vulgo eu, seria o editor nesse momento. Vou colocar alguns trechinhos, né, que é pra atiçar mesmo, ativar aquela memória nossa emocional que a gente tem. E assim, Mati, você lembra qual foi o primeiro desenho que você viu, cara? Como eu falei, né, na época que eu morava na casa dos meus avós, né, nas duas casas juntas, eu não tinha TV a cabo. Depois de certo tempo eu fui ter TV a cabo, então provavelmente os primeiros desenhos que eu assisti foram da TV Cultura, foram Cyber Chase, Cyber Chase. Unidos, o hacker vamos derrotar. Ele vai tentar de tudo, mas a placa-mãe irá nos ajudar. Que era um grupo de 3 pessoas, inclusive uma das pessoas chamava Matheus, que estavam dentro do computador e protegiam a placa-mãe de um hacker. E para ele proteger eles tinham que desenvolver coisas matemáticas. Então eu sempre fui muito nerd, sempre gostei muito de matemática, então sempre gostei muito daquele programa porque eu aprendia muita coisa. Cultura sempre teve desenhos bastante informativos, né? Eh, Sim. Outro desenho que eu lembro da Cultura é Os Amigos da Miss Spider, que era uma vila de aranhas que eram parecidos com gente. Tinha o Chão Carneiro, que é um desenho que eu acho muito bonito hoje em dia, que era um carneiro que cuidava de um rebanho de ovelhas. Enfim, tinha vários desses desenhos da Cultura. Não só desenhos, tinham o Tinha o mundo da lua. Tinha o mundo da lua. Dino Mundo da Lua também, que era outro desenho, mas tinham vários desenhos na TV Cultura. Desenhos, séries que a gente assistia. Então, provavelmente, meu primeiro contato com qualquer coisa infantil televisiva foi na TV Cultura. E depois de um tempo, a gente teve TV a cabo em casa. Então, comecei a ver a finada Jet Ski com Power Rangers, com alguns desenhos de Super Sentais, então Power Rangers, Jirai, essas coisas assim, que também passava, depois eu descobri que passava na Band de manhã, então foi numa época que eu comecei a acordar mais cedo pra ver alguns desenhos na Band. Isso é uma coisa que eu acho que seria bom a gente deixar claro desde o início, que é o seguinte. O que a gente chamava de desenho naquela época é muito diferente da ideia de desenho que as pessoas têm hoje. Tipo, tudo que era, entre aspas, uma programação infantil, a gente chamava de desenho. Exceto programas de auditório, né, de palco, tudo era desenho pra gente. A gente não diferenciava anime, cartoon também, era tudo. Se não fosse uma coisa realista, era desenho. Exatamente. Foi muito bom tu falar da Cultura, né? Um desenho que pra mim é muito emblemático, que pra mim eu considero um dos primeiros desenhos que eu vi, que também passava na Cultura, que era o Pequeno Urso. O Pequeno Urso. Esse era aquele desenho. Pô, era bem simples a premissa, né? Tinha um urso, um pato, o gato, a galinha e tinha um senhor coruja. E era um desenho total de descoberta, né? De aventura desse ursinho junto da sua mãe, né? Dos seus familiares. Então, tipo, tinha aquela coisa de descoberta mesmo
do personagem estar se aventurando, né? Então, às vezes, também tinha lições de moral. O ursinho fez tal coisa que desagradou o pato, tá ligado? Então, tipo assim, bem nessa questão cultural, educacional. E uma coisa que eu lembro, assim, com muito carinho, é que a trilha sonora era muito boa. E, né, por eu ser músico também, eu sempre tô prestando muita atenção em trilhas, assim, em fundo. E vários momentos o desenho só tinha sons e música, sabe? Não tinha fala. E é incrível, né, cara? Porque isso prende a gente, deixava a gente imergido naquele universo, né? Se você for ver até hoje em dia, se a gente pensar nos desenhos infantis que fazem sucesso, muitos desses desenhos têm música. Música é uma coisa que prende na nossa cabeça, tipo, abertura de anime. Abertura de anime, se você colocar, dependendo do anime, todo mundo vai chorar, vai ter um momento de nostalgia por conta da música. Música em desenho infantil, coisas do tipo, é sempre uma coisa, uma das coisas que mais marcam. Tipo, você pode não lembrar do anime, do desenho, qualquer coisa assim, mas se tocar a abertura e você tiver visto, você vai relembrar, tá ligado? Então, tipo, eu acho que a música é uma coisa que marca bastante, então bastante coisas infantis tinham umas músicas marcantes, ou uma música marcante, uma trilha na hora da luta, a famosa, uma vozinha, tipo, a famosa digievolução, né, tipo, quando ia ter a digievolução. Então acho que tem muitos desses desenhos antigos que a gente lembra não necessariamente das cenas, mas dos efeitos sonoros que envolvem música também. Sim, assim, pra mim, o maior exemplo disso, que talvez também tenha sido um primeiro desenho de todo mundo, que é o Tom e Jerry, cara. O Tom e Jerry é uma obra de arte, assim, fantástica, porque é um desenho com quase nenhuma fala, né? No antigo mesmo tem, tipo, pouquíssimas falas. Na segunda versão mais atualizada que eles fizeram no remake, tem algumas falas de personagens humanos, né? Tipo, a Benha que cuidava do Tom. Mas é um outro tipo de desenho também focado nessa expressão musical, né? Onde a música, a tensão dos acordes, o estilo da música vai dizer o seu sentimento na cena, né? E o Tom e Jerry é um desenho muito antigo, né? E é muito louco isso que acontece também na TV, que mesmo nós sendo um pouco mais novos, a gente viu desenhos muito parecidos ao longo dos anos, né? Mesmo com a diferença de idade e tal, a gente teve sempre a mesma base que tava repetindo ali na TV por vários e vários tempos, né? Eu sinto que, por talvez não ter um catálogo grande no Brasil, porque não sei se era caro ou coisa do tipo, mas eram muito pesados os desenhos. Então, tipo, Jiraiya eu vi na TV, e Jiraiya é do tempo da minha mãe, sabe? Então, tipo, tem muitos desenhos. Eu sei que Jiraiya não é um desenho, mas eu vi muitas coisas infantis que sempre reprisavam, e coisas do tipo Tom e Jerry, o Papaléguas também, que é outro clássico, assim, que não tem muita música, e que é só efeito sonoro também, que marca bastante. Looney Os Tunes. estúdios Warner, né? Era Tudo muito isso bom do isso. Warner. Hanna-Barbera também é antigo. Sim. E também, tipo, sempre reprisava, então, Corrida Maluca, o Pegue o Pegue o pombo, Pombo, o clássicozinho, né? Só de você falar Pegue o Pombo já vem a musiquinha da abertura na cabeça, tá ligado? Então, pegue o pombo, 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 pegue o pombo agora! Mas então acho que esses desenhos antigos, de certa forma, viraram clássicos, talvez de tanto repetir no Brasil aqui, então são do tempo das nossas mães e coisas do tipo, mas a gente assistia porque passava, tá ligado? Como se fosse novo. E não importa se a gente revia o episódio, se a gente via de novo, a gente sempre revia, então, tipo, é Pica-Pau também, porque a gente lembra pelos efeitos sonoros dele rindo e coisas do tipo. E também outro desenho extremamente antigo, né? Várias versões do Pica-Pau passaram em várias emissoras diferentes, né? Então, tipo, é um dos desenhos antigos, assim, que a galera reviu. Inclusive, eu acho que talvez que seja um sênior aí, Pernalonga, né? Pernalonga era o desenho de final de semana, né? Eu acho que o final de semana era meio metade Hanna-Barbera e metade Warner Studios, assim, né? Era Pernalonga, Pegue o Pombo, Corrida Maluca. Tinha o Duddy Doggers lá, o do espaço, como é que chama? O Duke Dodgers.
Frozen in a time and space divide. But how would the universe survive? Dark Daughters of the 24. Tokyo Dodgers também. Então, tipo, teve vários desses desenhos, assim. Tudo no SBT. Meu sábado era no SBT. A gente tinha isso, né? Durante a semana, geralmente, a galera oscilava entre o Globo, né? Um pouquinho de SBT na hora do almoço, que eu acho que era muito forte, durante alguns anos, né? E à noite o Band. E eu lembro que esse era o esquema. E final de semana, os desenhos eram na SBT, porque eu acho que na Globo passava por menos tempo. Passava alguns desenhos, mas eram, tipo, horário específico, sei lá, a faixa das 8, assim. E tinha o Bom Dia Companhia, né? Que talvez Sim. fosse, assim, um grande catalisador, né? Uhum. Eu não sei aí, mas quando eu saía da escola, tinha na Record, tinha um programa, não sei o nome, mas que passava só anime. Então era Super 11, era Yu-Gi-Oh!, Yu-Gi-Oh! XX. Então foram os primeiros animes, provavelmente eu vi quando da Record, nesse programa que passava uns 3, 4 animes seguidos, assim. Cara, vem muitos assim na minha cabeça. E eu separei alguns. Tipo, um que eu não sei se a galera lembra, que é As Aventuras de Julifer Lee. Ou Julifer Lee, que é o nome original. A gente falava Julifer, né? Porque o som parecia. Você falou... E, cara, é uma história muito... Ele é um tipo desenho daqueles americanos, tá ligado? Inspirado em coisas meio asiáticas. Vale-se dizer que Ásia pode ser muita coisa, né? Eu só tô sendo um generalista pra tentar explicar o meu sentimento daquela época. E tinha aquele pugzinho falante lá, cara. E era um... Achava interessante a série porque tinha uma parada meio ocultista ali. Só ela que podia ver e combater os monstros. Então... Mostrava também a dualidade em alguns episódios, porque nem todos os problemas eram resolvidos na base da porrada, apesar de ter bastante luta, assim, né? E de ser uma menina que faz escola, tá ligado? Que tem que estudar e lá que acontece as merdas. E a música pra mim também é muito marcante, né? Eu lembro dela, na abertura, ela ficava dançando, tipo, escorregando nas caudas dos monstros, nos cabelos dos monstros. Esse desenho eu não cheguei a muito ver, mas outro desenho que sempre que falam desse, eu lembro, é o Shenlong Dragão Ocidental da Disney, que tem a mesma premissa, né? Que é um menino, tipo, que é um menino meio excluído, que tem poderes, que consegue ver, tipo, enquanto a Jennifer Lee vê monstros, o Shenlong, ele virava num dragão e tinha que lutar com a arma do mal e tudo mais. Então, sempre, tipo, se a gente for ver os desenhos, eles têm, tipo, esse lado meio, tipo, a pessoa excluída que tem poderes e é, tipo, extremamente forte, coisas do tipo. Então, tem vários desenhos assim, tem o Shenlong pra mim foi o preferido, que eu sempre via com a minha irmã, e eu gostaria ser o Shenlong, e tinha um cachorrinho também que sempre se queimava. Então, são desenhos que a gente marca, cenas que a gente marca, tipo, e eu acho que também uma coisa que marca bastante nos desenhos não é só o desenho em si, mas com quem a gente via ou comentava, porque hoje em dia tem muitos desenhos que eu já tentei reassistir e achava muito ruim, com um monte de falha de roteiro, mas na época eu me divertia, primeiro porque na época eu não tinha tanto raciocínio assim, eu não analisava tanto, e não tinha tanta criticidade, né? e segundo que eu conversava com bastante gente, né, tipo, então às vezes eu gostava mais da conversa que eu tava tendo com a pessoa do que necessariamente do episódio em si, então, tipo... Até hoje em dia, eu e os meus amigos, a gente se une e fica vendo as lutas do Naruto, tá ligado? E, tipo, Naruto tem um monte de furo de roteiro e várias críticas, por mais que eu sei que eu amo Naruto. Mas... Ainda assim, é minha obra preferida, mas eu concordo totalmente contigo. Mas até hoje em dia, tipo, eu e os meus amigos, a gente se une e fica vendo as lutas do Naruto porque são lindas e a gente fica comentando. Então, tipo, tem essa nostalgia das conversas e tudo mais também, né? Não, e se hoje a gente tá vivendo uma era, talvez, que o Japão tem dominado, né? Nessa questão de desenhos, ou anime, se você preferir, mas isso é um assunto pro futuro. Mas você citou o Shenlong Dragão Ocidental, e também teve um dos que eu acho magníficos, passou na TV Globinho, que foi Duelo Shaolin, cara. Uhum. Então, assim... O Raimundo, né? O Raimundo, exatamente. Que é um nome, entendeu? Que a gente tem muito carinho por ser um personagem com bastante sotaque, né? Eu acho que era uma parada meio caipira, assim, né? Meio do interior. Então, tipo,
Cara, era muito interessante. E nessa onda, assim, que eu brincando, né, que era talvez um domínio da cultura chinesa, né, chegando a vários lugares. Pra mim, um dos animes perfeitos, assim, cara, que eu lembro muito de ir assistir, que é As Aventuras de Jack Chan. As Aventuras de Jackie Chan, que o Jackie Chan, querendo ou não, começou essa onda japonesa pro mundo, né, indo Chinesa. pra chinesa pro mundo, indo para os Estados Unidos, fazendo os filmes e depois eles transformando a série animada, que é incrível aquela série animada, o roteiro baseado nos filmes e é muito legal saber que ele queria fazer isso e ele estava no meio de tudo e ele era chato, por isso que ficou com ótima qualidade e as lutas eram gravadas e depois animadas. Foi incrível, tipo, aquela produção, a parte técnica é incrível, a parte era muito divertida, tinha uma história, por mais que não seja muito complexa, mas tinha uma história no meio, era muito legal e Vou botar um trecho do Mobuga Fei Tal aí, que eu descobri recentemente numa pesquisa quais são as palavras chinesas para aquilo e foi muito engraçado, porque a gente falava o Mobuga Fei Tal, né? Sejamos honestos. Estamos no Brasil, nem tipo, mandarim é uma parada muito distante, mas a gente tava ali, né? E, assim, o que eu gosto muito de Jack Chan pra mim, eu tenho um carinho muito especial, porque eu lembro de ir na locadora alugar os filmes, né? Os famosos VHS do Jack Chan. Inclusive, quando a locadora fechou, eu comprei um. Então, pra mim, já era um personagem, né? Eu sempre gostei muito de arte marcial. Então, tipo, chegava na escola e era Jack Chan ou Jet Li, tá ligado? Porque o Bruce Lee era, tipo, muito esperado. Não, o Bruce Lee, depois do Bruce Lee vem o Jack Chan. A gente já tinha esse conhecimento, né, por conta dos filmes e tal. E tem um desenho do Jack Chan, das aventuras de Jack Chan. E depois veio a segunda parte, que é... A segunda parte é dos demônios, né? A primeira dos talismã. Ou ao contrário, é uma dos duas, assim. primeiro Talismã, depois vem dos demônios e depois não ficaram muito famosos, mas sim essas máscaras também. Exatamente. Aí, tipo, é um desenho que era diferente, né? Mostrava pra gente outros tipos de cultura, né? De conhecimento, vamos dizer assim. Inclusive, talvez seja ali a primeira vez que a galera se deparou com os anos, né? Chineses, né? A astrologia chinesa, né? Os anos, ou a questão das máscaras, tipo, a cultura chinesa no geral, né? Tipo, a questão dos signos, né? Dos anos chineses, as máscaras, os objetos animados, né? Dos elementos também, porque lá eles tinham a parte dos elementos, dos dragões. Então, acho que esse provavelmente foi o primeiro contato que a gente teve realmente com a cultura, assim, né? Tipo, não só um anime ou um cartão americano se transparecendo de anime, coisa do tipo. Um outro desenho que muita gente não gosta, mas que se vê hoje em dia, depois de mais velho, vai gostar também, que segue nessa linha, era Samurai. Há muito tempo, em uma terra distante, eu, Abu, o grande mestre das trevas, libertei as terríveis forças do mal. Mas um simplório guerreiro samurai, empunhando uma espada mágica, opôs-se a mim. Antes do combate final, eu abri um portal no tempo e o lancei no futuro, onde o mal é lei. Agora o tolo busca retornar ao passado e destruir o futuro, que é Abu. Samurai Jack. Samurai Eu acho Jack. lindo. Nossa. É muito legal, mas. Denso, muito legal. né? Na época eu não gostava, mas depois de um tempo, um pouquinho mais velho, tipo, com 14 anos eu fui assistir. E é muito legal. As animações são muito bem feitas, é muito bonito, é muito plástico. Mas não era pra criança. Infelizmente não era pra criança, e por isso que não deu muito sucesso, mas se você lembra,
Reveja, vale a pena, de verdade. Tinha muito isso também, né? Existia um. Geralmente esses desenhos que passavam na TV aberta, todos eram livres para todos os públicos, né? Então eles eram moldados para ser dessa forma e muitos deles tinham censura, né? Eu lembro, assim, do escândalo que foi, tipo, a questão do lado do Dragon Ball Z, né? Do Mr. Satan, que é Uhum. Mr. Satan aparentemente só no Brasil, né? Em todos os outros lugares ele tem outro nome e tal. Então eu lembro que foi uma parada assim meio surreal que ultrapassou um pouco a bolha da galera e, tipo, e virou assunto em várias religiões, sabe? Tipo, pô, estão deixando as crianças assistindo coisa do demônio, coisa do capeta. E, tipo assim, pra mim Dragon Ball é muito marcante na história dos desenhos, né? Claro que a gente sabe que é um anime que nada mais é do que um desenho em japonês, mas eu acho que foi marcante. Eu não via, né? Eu mudava de canal. Eu ia assistir É, outras coisas, mas eu sei da importância. Não tem como não citar Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT quando a gente fala de desenho na televisão, né? eu também nunca assisti, mas eu acho que são as melhores aberturas de desenho, as melhores Ah, eu, músicas, eu independente. nunca vi você cantar pelo menos duas. Eu já fui em karaokê aqui em São Paulo pra cantar essas músicas e não é piada. Dragon Ball GT. Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão. Enfim, então acho que Dragon Ball também acho que foi o primeiro desenho que eu cheguei a comentar na escola, por mais que eu não assistia. Tinha um grupinho que assistia Dragon Ball Z e comentava na escola, então, tipo, depois desse grupinho saiu de Dragon Ball Z e foram para outros desenhos, tipo, o famoso Naruto também, que a gente já citou e daqui a pouco a gente vai falar mais. Mas eu acho que Dragon Ball Z foi o primeiro, o Dragon Ball no geral, né, o Z, ZT e coisas do tipo, foram o primeiro desenho que a gente que realmente tinha uma história pra se seguir, e o pessoal acompanhava e chegava a comentar, quase, tipo, querendo ou não, tipo, era novela das nossas, tipo, enquanto a nossa mãe via a novela, a gente via Dragon Ball Z, sabe, tipo, comentava na escola e coisa do tipo. Pelo menos na minha escola, nas minhas lembranças também foram o primeiro desenho que a gente realmente acompanhava e tudo mais, e a gente esperava um novo episódio e tudo mais. Eu tô pensando aqui, né, nas referências de cada emissora, né? E a SBT, cara, ela foi talvez uma das mais assertivas, assim, em desenhos, entre aspas, uma faixa etária um pouco maior, né? Eu lembro pra mim que eu acho uma obra de arte ainda hoje, que é o Liga da Justiça Sem Limites, né? Cara, que é, pra mim, até hoje, uma das melhores animações de super-herói, assim, de todos os tempos, cara, de enredo, de gráfico, né, de animação, eu acho que era muito bom pra época. Até hoje, né, se você voltar e assistir, até a gente tá num outro momento tecnológico, você vai gostar do que tá vendo, né, e mostrou, tipo, coisas de heróis que até então só tinham nos quadrinhos, né, não tinha ido pra televisão. Eu acho que foi a primeira série, pelo menos na nossa época. Eu sei que antigamente teve o Wolverine no X-Men, teve outros assim, mas tipo, quando eu era criança, acho que foi o primeiro desenho de quadrinhos, inspirados em quadrinhos, coisa do tipo, que conseguiu fazer sucesso. Então, foram esse, teve a série do Batman e do Flash, que, né, do Flash e do Super Choque, que foram, e tinham muitas coisas que eram muito exclusivas dos quadrinhos, muitos arcos que não eram famosos fora do mundo dos quadrinhos, que eles exploraram bastante e, por exemplo, eles me fizeram ficar viciados em super-herói e quadrinhos. Então acho que Liga da Justiça foi um dos iniciadores pra gente começar essa cultura geek, nerd, de quadrinho e de super-herói. E, querendo ou não, por mais que os filmes da DC hoje em dia sejam horríveis, as animações antigas das DCs eram muito gostosas de assistir, né? É, e tem mudado, assim, eu vejo a DC voltando a fazer bons filmes, mas eu acho, cara, que essa questão mesmo de animação, assim, de aproximar do seu personagem, a DC fez muito bem nessa época, né? E eu acho que era também da Warner, se eu não me engano. Eu acho que era a Warner Uhum, que animava, né? sim. É que a DC é da Warner. E você falou de Super Choque, cara, que eu acho que temos que falar de Super Choque. Que a abertura mais conhecida é a abertura da 4ª temporada. Bota aí, editor, Super New Star Shock.
static shock on face. Yeah, 1-0, then you zap. Can't see, get trapped. Look in my eyes, I got the power. Feelings run from the static chopper. Superhero, static shock. Superhero, static shock. Que é a abertura da 4ª temporada. Super Hero e Static Shock, né? Static Shock é uma palavra E que ninguém portuguesa. sabia falar, todo mundo falava Static Shock. Cara, eu gosto muito, muito desse desenho, porque eu acho ele de uma importância muito grande. Porque ele é diferente de tudo que estava sendo mostrado até então. Porque ele conta a história de um garoto, de um jovem negro norte-americano, tá ligado? Que vive no gueto, que vive na quebrada. Que o primeiro episódio é ele saindo pra dar um rolê com uma gangue, que é onde acontece o acidente, né? Com a radiação. Então foi o primeiro desenho, assim, que eu lembro de ter me sentido parte de verdade, sabe? Tipo, de representatividade mesmo. De ter um cara falando sobre assuntos... em alguns momentos, principalmente nas primeiras temporadas, não aprofunda muito, mas fica muito claro a questão do racismo, a questão do preconceito, a questão da galera que estudava naquela escola e que morava ali naquela região. Eu lembro dos diálogos do Virgil com o pai dele, assim, que são, cara, são diálogos muito interessantes, sabe? Tipo, então eu acho que ele foi um diferencial muito grande, Super Choque, pro imaginário popular brasileiro, né? Que já tínhamos quadrinhos, mas eu não vejo em outros lugares o apego que a gente tem com o Super Choque como a gente tem aqui, porque fez parte da nossa infância, né? A gente cresceu assistindo Sim, o eu acho que Virgil. o Super Choque, uma das coisas mais legais do Super Choque é que ele conseguia passar mensagem sobre racismo, sobre bullying. Tinha vários episódios que tinham bullying, não só com o Virgil, com o amigo dele, ou com outras pessoas. Então ele passava mensagens bem pesadas, de uma maneira que era suave pra gente assistir na TV e tudo mais, sabe? Tipo, então, eram poucos desenhos que eu lembro que tinham poucos desenhos, poucas séries infantis, assim, que tinham essa mensagem, que conseguiam ser efetivas e não ser tão chato assim, e a gente se entender, tá ligado? E o Virgil, o Super Choque, tinha muito sobre violência policial, sobre negócio de gangue da Dakota. Tinha uns episódios que tinham participações especiais. Teve um episódio de Shaquille O'Neal, que eu lembro muito. Teve um episódio com uma gravadora de música, que eu não lembro direito, mas eu lembro também. Teve o rapper, né? Então eu também acho que Super Choque foi um dos primeiras séries, coisas do tipo, que conseguiu expandir além da cultura só do desenho, sabe? Tipo, conseguiu sair. Que me lembra um pouquinho também a questão do Jack Chan, das aventuras de Jack Chan, que, né, saiu do desenho, né? Tipo, as aventuras de Jack Chan ficou famoso porque o Jack Chan não existia só no desenho, existia além do desenho. Então o Super Choque conseguindo trazer as pessoas de fora também deixava uma série um pouquinho mais realista, de certa forma. Cara, eu lembro muito, né, por estudar na quebrada e viver na quebrada, assim, tipo, Super Choque era o super-herói da galera, entendeu? E depois eu vou falar, talvez, de um dos maiores acertos da SBT, na minha opinião, que é X-Men, que pra mim é uma religião. Mas, tipo, era muito da hora, era todo mundo falando de Super Choque. Ah, você viu o episódio tal? Aí eu lembro, né, que o número de episódio era finito, né? Aí a galera sempre fala, não, vai repetir de novo e tal, acabou, mas vai repetir, né? Porque as emissoras compravam pacotes, né? Aí, tipo, não é que nem hoje, né? A produção, você tinha um pacote X fechado ali e é isso que você tem, você passa aquilo até a audiência não querer mais, né? Então, Super Choque, acho que é uma das séries que nem eu já falei, que a gente assistia o mesmo episódio e não ligava e a gente gostava mesmo assim. E Super Choque foi isso, mano. Tipo, foi um marco na história dos desenhos e ele ficou. Os quadrinhos se suscitaram por conta da série. Eu acho isso muito incrível, que os quadrinhos do Super Choque estavam quase fechando e tudo mais. E eles ressuscitaram por conta disso. Toda essa história também, tipo, não é só, tipo, o roteiro que é assim, tipo, o pessoal dentro da série tem a vivência, tá ligado? Não era só, tipo, vamos pegar as experiências de pessoas pretas, mas é um bando de pessoas brancas fazendo. Não, era, tipo, pessoas que provavelmente, literalmente viveram isso na pele, sabe? Certamente, né, cara? Aquele contexto ali de anos 80, 90, né? Os guetos e as gangues, tipo, porra, fazia parte da vida de uma galera, né? Então tem todo esse contexto. E é muito legal vocês pesquisarem a história em quadrinho do Super Choque. Não só a história em quadrinho, mas os produtores da empresa que fez os quadrinhos do Super Choque. Porque por mais que era da DC, a DC comprou de uma empresa
que de quadrinhos, né, eles compraram essa produtora de quadrinhos, e as produtoras de quadrinhos eram especializadas em histórias de pessoas pretas, então é muito interessante vocês pesquisarem, se vocês não conhecerem, recomendo vocês procurarem um pouquinho. E outro acerto muito grande da SBT, que pra mim diz um pouco como começaram a ser os desenhos da era moderna, que é o Ben 10. Uhum. A história começou quando um relógio esquisito gritou no pulso dele vindo lá do infinito. Agora tem poderes e com eles faz bonito, é o Ben 10. Benjamin Tennyson. Eu acho que o mais legal foi que ele pegou uma galera que tava crescendo assistindo aquilo e pegou a gente que já era mais velho, mas assistiu também porque achou muito da hora a história, o contexto de ser um relógio que você se transforma em 10 monstros, né? E, tipo, aparentemente era só 10 monstros, aí no decorrer a gente vai descobrindo que tem mais. Tem o episódio que eu acho maravilhoso do Ben 10.000. É fantástico, assim. Eu acho que um dos pontos fortes do Ben 10 é, primeiro, eles fizeram uma série muito boa, mas ao mesmo tempo muito comercial. Então todo mundo queria o relógio do Ben 10, todo mundo tinha uma blusa do Ben 10, um sapato do Ben Sim. 10. Então, além da série ser muito boa, porque muitas das séries, por mais que elas tivessem audiência muito boas, querendo ou não, as séries antigamente eram um comercial de meia hora que as crianças assistiam no final do mês os pais comprarem presentes. Então, a Ben 10 conseguiu ser ao mesmo tempo que muito boa, muito bem produzida, ser muito vendável. E uma outra coisa muito legal do Ben 10 é que conforme foram passando as temporadas, então Ben 10 Força Alienígena, o Ben 10 ia crescendo, né? O Ben 10 então ia crescendo e a gente ia crescendo. Então a Sim. gente tinha essa certa identificação com ele, a gente conseguia ver ele evoluindo, não era tipo Pokémon que o Ash tem a mesma idade sempre, coisa do tipo, você não sente a evolução do personagem. O Ben 10 você sentia a evolução, então você sentia de certa forma próxima dele também. Você sentia ali que tinha uma cronologia, né? Que algo que foi feito nos episódios anteriores tinham interferência, né? Tinha importância nos episódios seguintes, e com certeza. E eu acho que trouxe também uma variedade de personagem, né? Por ermitar aliens e tal. Muito interessante, né? Que fez vender muito brinquedo, lógico. Mas, tipo, eu lembro na época da escola, fez muita gente que eu conhecia passar a desenhar, tá ligado? Porque, não, eu quero desenhar o quatro braços, eu não lembro o nome daquele. XLR8. XLR8, isso. Pô, claramente uma numeração de moto, né? Talvez a Yamaha também. Mas eu lembro que da galera tentando desenhar, né? E que não eu falo, nesse momento a gente já tava mais velho, mas ainda assim a galera curtia, né? Porque era o que tinha e era diferente do que a gente já tinha visto, né? A premissa, a história e tal. Eu acho que também tem muito um pouquinho de uma teoria das conspirações, né? Dos encanadores, então também tinha aquele negócio, tipo, uma coisa secreta, uma ordem meio esotérica que a gente sempre gosta. A gente sempre gosta de uma coisa meio bizarra, meio maluca, então tem esse monstro que estão dentro da Terra, infiltrado na Terra, então acho que também tem essa parte da gente ficar curioso, da gente, tipo, será que isso é real também? Será que tem aqui na Terra e tudo mais? Então acho que tem essa parte um pouquinho esotérica, que toda criança gosta de uma teoria da conspiração, e o Ben 10 soube aproveitar isso muito bem também. Exatamente, tem alienígena, tem um pouquinho de bruxaria, entendeu? Tem ordem secreta, tá perfeito, cara. Eu diria que Porradaria. Porradaria, eu acho que é muito sucesso garantido. E falando em porradaria, uma das séries que mais tinha porradaria, que é a sua série favorita também, né? O famoso X-Men. Ciclope, Jean Grey, Spike. Pra mim, é um dos maiores acertos, assim, da TV brasileira. Na minha opinião, porque eu volto a falar, eu sou nerd, eu gosto muito, né? X-Men pra mim é a minha história preferida. A gente vai fazer um episódio só de X-Men, porque é muita coisa, X-Men representa muita coisa. X-Men sempre foi muito moderno na forma que aborda os assuntos. Fala a temática principal é sobre preconceito, sobre racismo. E tem várias coisas que a gente já sabe, né? A questão do Charles Xavier ou Magneto, que é o meu herói preferido. Sim, eu disse herói.
E eu lembro que a história do Revolution pegava muita gente, né? E quem não lembra da grande abertura que a gente ficava tentando adivinhar qual seria o próximo X-Men? Mas isso a gente vai falar no episódio de X-Men, porque X-Men, como eu disse, é maravilhoso. Eu tava pensando assim, e a gente resolveu escrever pra comparar. A gente fez aqui um nosso ranking de animações que estão aí nos nossos preferidos. Eu acho que alguns a gente já falou, mas vale a pena falar de novo. Então, Meme, vai lá, começa Eu acho que contigo. minha animação favorita, principalmente pensando, tipo, na época que eu assisti e tudo mais, e tudo que me mudou na minha vida, Digimon. Eles vão se transformar para o seu mundo salvar. Juntos combatem o mal. São os guerreiros da paz. Nesse lugar virtual, os Digimon são demais. Acho que foi um dos primeiros animes que eu assisti. Eu adorava, tipo, eu sempre fui muito nerd de computador, então Digimon, essa parte de ter monstrinhos virtuais e tudo mais, eu sempre gostei muito. Então acho que a primeira coisa que veio na minha cabeça é Digimon, principalmente Digimon Tamers, né, que foi o 3, não é o Tamers, é o político. Essa piada é muito boa, eu amo fazer essa piada, gente, desculpa. Mas Digimon Tamers que eu assistia na Globo, um dos poucos desenhos que eu assistia na Globo do sábado. E eu amo a história, a Renamon, pra mim, é o meu Digimon favorito de todos os desenhos, tantos Digimons, então acho que Digimon, na minha primeira coisa que veio na minha cabeça. Cara, o Digimon que vem instantaneamente na minha cabeça é o Cacto com luva de boxe. Que eu achava genial. Cara, Digimon não entrou na minha lista, mas vou falar. O primeiro foi X-Men, que pra mim é o meu topo, assim. E eu vou citar outro que marcou muito a minha vida. Não sei se a galera conhece, que é Historinhas de Dragões. Que, cara, é muito legal. O editor coloca um trecho aí da musiquinha lendária de Historinhas de Dragões. Eu só pedi com o coração pra ir pra terra dos dragões. Através do tempo eles vão voar e logo, logo eles vão chegar. E uma carona eles vão pegar e com os dragões eles vão brincar. Historinhas de dragões estão em nossos corações. Vem com a gente, vem brincar aqui na terra dos dragões. Era uma... Se fosse levado nos dias de hoje, seria quase um isekai, né? Porque os personagens vão pro mundo ali fictício. Mas eram duas crianças, dois irmãos, que eles tinham esse poder, né? Eles tinham essas pedras que levavam ele pra essa dimensão onde estavam os dragões. Aí cada dragão tinha sua personalidade, né? Aquela coisa que a gente vê sempre em anime. Não sei se eram 7, talvez eram 7. Cada um tinha uma cor, aí tinha um que tinha 2 cabeças. E era também de aventura mesmo, tipo, quase no nível de RPG, assim, sabe? De ir pro mundo, encontrar um problema lá e fazer a missão e resolver o problema. E é muito emblemático pra mim, porque é um desenho que eu levantava muito cedo pra assistir. E um desenho que eu lembro depois, mais tarde, assistindo muito com a minha irmã. E tem todo um discurso pra eles entrarem na Terra dos Dragões, que é eu desejo de todo o meu coração. Eu desejo de todo o coração voar para longe, para a terra dos dragões. É uma das coisas que eu mais gosto.
E aí, qual é a próxima, Mate? Mudando um pouquinho, a gente não citou esses, não sei como, mas conversa, a gente sempre esquece. Mas 2 desenhos que eram da mesma produtora, que tem gente que cria teoria da conspiração, que são do mesmo personagem, mas não são. Vai ser 2 em 1. Danny Phantom, que pra mim é o favorito. Eu amo Danny Phantom, eu amo a história e tudo mais. Ele é um fantasma. O Danny Phantom era pequeno assim, quando seus pais inventaram uma máquina estranha assim, projetada para ver o mundo invisível. Ele vai pegar a todos, pois o Danny Phantom. Mas ela não funcionou e o fez desistir, só que Danny resolveu prosseguir. E ele ligou e houve a explosão nas moléculas dele, confusão. E quando despertou, ele percebeu que o seu cabelo embranqueceu, atravessava paredes e podia voar, e ficou mais bonito do que esse rapaz. Mas a sua missão é legal demais, é deter todo fantasma que aparecer. Ele vai lutar por mim, por você. Ele vai pegar a todos. E da mesma produtora, né, Os Padrinhos Mágicos. Sim, nossa. Não, já puxou o Padrinho Mágico, eu acho que o Padrinho Mágico está nos nossos dois rankings, né? Tanto o meu quanto o seu, porque é simplesmente incrível. As músicas, não só a música de abertura, mas as músicas do Chip Skylab também, até hoje em dia, Meus Dentinhos. Meus dentes brilham como estrelas lá do céu. São lindos como o dono, todos tiram o chapéu. Meus dentes brilham como enfeites de Natal. O meu sorriso é tal que os fãs vêm só olhar. Meus dentes a brilhar. Vicky, sabe? Tipo, tem personagens muito marcantes e tudo mais. Então, acho que Padrinhos Mágicos é um dos desenhos que todo mundo da nossa época conhece. E tem um monte de teoria da conspiração, teorias e coisas do tipo envolvendo. Então, também fica mais no imaginário nosso. Acho muito legal, acho muito... A animação, por mais que não seja realista, seja meio cru, é muito bonita. Eu adoro a animação. E Danny Phantom também é da mesma produtora, do mesmo cara que criou nas Padrinhos Mágicos. Criou Danny Phantom, inclusive tem um episódio dos dois juntos, e Danny Phantom também é um outro desenho que pouca gente lembra, tem muita gente que não lembra, é um desenho meio curto, mas eu acho muito legal a história, esse negócio de ele viver em 2 mundos, ele ser fantasma, dos pais dele serem caça-fantasma, mas eles não acreditarem muito, eles serem meio incompetentes, essa coisa de humor, meio pastelão, mas acho muito legal, acho que combina muito bem, e Danny Phantom pra mim vem primeiro, depois, logo bem um pouquinho atrás, tipo um narizinho atrás, Os Padrinhos Mágicos, mas os dois são muito legais, são bem divertidos de ver, são tipo aquela coisa bem pastelão pra você desligar o cérebro e ver. Jim é um garoto bom, mas tem que aturar. O pai e a mãe, assim que nele querem só mandar. Então e o medo então logo se afastar. Seus peixinhos lá estão e seus desejos vão já realizar. Quem são seus padrinhos, padrinhos mágicos? Asinhos e varinhos? Com essas coroinhas. Padrinhos mágicos. Bom, Padrinhos Mágicos, eu lembro muito da maratona que a Jets fazia na época, né? Então, tipo, pra mim é muito marcante de eu ir pra casa do meu primo, dormir lá, e a gente virar a noite jogando um videogame, e começava a maratona, a gente ficava assistindo Padrinhos Mágicos até de manhãzinha, quando terminava. Acho que acabava por volta de umas 8 e tal. Na Jets, antes de se tornar a Disney, né? A Disney XD depois. Já era um outro momento, assim, da minha vida de escola, mas meu rolê era esse, ir pra casa do meu primo Riane, pra gente assistir Padrinhos Mágicos, né? Então, tipo, Padrinhos Mágicos foi muito marcante pra mim. E tem outro, que é um desenho que é muito marcante pra mim, que eu lembro de acordar de manhãzinha, pegar o meu cobertor e ir pra sala, deitar num sofá que a gente tinha, que era de ardósia, que era mega gelado. Eu fazia esse caminho todas as manhãs, que é o Franklin, da Tartaruga. Chegando pra brincar, está crescendo, basta olhar, todos os amigos vêm pra poder brincar também.
Cara, Franklin e a Tartaruga eram aqueles desenhos apaixonantes. Primeiro que tinha uma tartaruga, que é o meu animal preferido. Já fica aí dica pra vocês. E eu adorava ele bem naquele esquema de descoberta, aventuras, algumas ações que tinham consequências, né? Algumas ações morais e tal. Era bem legal nesse sentido. Ele era um desenho considerado educativo desse segmento, mas esse eu adorava, simplesmente adorava, levantava cedinho pra ver. Qual o próximo aí, Madi? Eu acho que o próximo muita gente falava que era feminino, mas eu sempre gostei muito. Os dois são muito parecidos. Inclusive, uma coisa muito aleatória. Teve uma vez que eu fui pesquisar um desenho. Os dois desenhos, eu vou falar, depois eu conto isso. Meninas Superpoderosas. Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otônio acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura: o elemento X. E assim nasceram as meninas superpoderosas. Usando seus ultra superpoderes, Florzinha, Lindinha e Docinho têm dedicado suas vidas combatendo o crime e as forças do mal. E as 6 Espiãs Demais. E tem uma vez que eu estava procurando tatuagem de 6 Espiãs Demais porque eu queria fazer. Apareceu tatuagem das meninas superpoderosas. Então não existe tatuagem das 6 Espiãs Demais. E eu acho os 2 desenhos muito legais. Os 2 desenhos, tipo, são 3 garotas. 6 Espiãs Demais, de novo, aquele negócio de ser uma coisa meio escondida, coisa do tipo. E então eu acho muito legal, né? Essa parte dos apetrechos serem um batom que solta laser, uma bota normal que gruda no teto. Então eu acho muito legal esses apetrechos secretos e tudo mais. E tinha umas histórias muito legais. Um desenho, se eu não me engano, italiano, francês. Eu sei que é europeu, um desenho que não é americano, um dos poucos desenhos provavelmente que a gente assistia quando era criança que não são americanos ou japoneses, né, tipo essa parte de asiático. E é muito legal, a história é muito legal, é muito bonita, eu gosto muito da mística inteira em torno disso. As 6 Espiãs Demais é um desenho que eu gosto muito. E outro desenho que eu falei, As Meninas Superpoderosas de Townsville, que uma das conversas aleatórias que a gente teve de madrugada, a gente descobriu que Townsville existe na Austrália. Então, se você quiser conhecer Townsville, vai pra Austrália. Parece que tem umas estátuas, algumas artes feitas no oceano. Então, se você, por acaso, estiver procurando um lugar, considere Townsville. E não tem as meninas superpoderosas, infelizmente, mas as meninas superpoderosas... Que é um grande erro da prefeitura. Mas as meninas superpoderosas é outro desenho que eu acho que marcou bastante todo mundo, independente se você era homem ou mulher, por mais que, entre muitas aspas, era um desenho de menina, mas marcou bastante, era um desenho bastante de aventura e tudo mais, e tem várias coisas memoráveis até hoje em dia. E tinha bastante coisas legais no negócio. Você levantou uma bola muito boa, Meme, que é o seguinte. Eram desenhos de meninas, mas eu garanto que todos vocês agora vão reconhecer essa música na melhor versão, que é a versão brasileira, que é a versão do funk. Solta aí o Clube das Winx. Sei que você vai querer ser uma de nós. Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis. Winx, é tão bom poder sorrir e o mundo iluminar. Venha se juntar a nós voando. Sei que você vai querer ser uma de nós. Com o nosso raio o céu incendeia, dando início a uma aventura estelar. Não tem como. Eu acho que o Winx faz parte do imaginário brasileiro ainda hoje, né? Porque o meme meio que deu uma revivida, né, na música, e a música traz essa lembrança. Eu não sei quem foi o gênio. E por mais que é meio ruim, teve a série live action recentemente da Netflix, Winx, sim. Netflix também, que deu uma revivida. Então, eu acho que esse segmento também foi muito interessante, né? Já era... Eu considero que era um desenho meio pré-adolescente da época, sabe? Tipo,
Porque por conta dos conflitos, já tinha ali os crushes, pô, e tudo que a gente gosta, brilho, purpurina, magia, pô, perfeito. Príncipe e princesa soltando poder, lutando. Tinha uma personagem que mexeu com tecnologia, né, Tecna. também. Tinha uma personagem da música também. Eu me identificava muito com a Estela, não sei, dizem que a Estela é chata, eu nunca tive essa impressão, mas... Até porque reflete alguns estereótipos também, mas eu acho que era um desenho muito, muito divertido, né? E não tem como, todo mundo assistiu. Não adianta falar que não. Não adianta mentir que você tava assistindo Shonen, você tava assistindo Wings, a gente sabe. E não tem problema isso. Nós também estávamos. Posso fazer uma menção honrosa que, pra mim, na época eu não gostava muito, mas depois de assistir um pouquinho mais velho também, eu gostei bastante, que nem foi o Samurai X. Samurai X não, o Samurai Jack. Mansão Foster, na época que eu passava na Cartoon Network, eu achava chato e tudo mais, mas Amigos Imaginários, mas olhando hoje em dia, é extremamente pesado, né? Tipo, Mansão Foster, Mansão dos Esquecidos, tipo, Foster, caso você não saiba, em inglês é esquecido. Então é um desenho extremamente pesado, e é extremamente legal, é extremamente bonito, é extremamente imaginativo, é muito legal. É quando você entende a história. Quando você é criança, você não entende a história, você só quer ver lutinha e coisa do tipo, então é normal você não gostar. Mas reassista, porque é muito legal e tem muitas coisinhas bacanas nesse desenho. E eu acho o desenvolvimento dos personagens, por ser amigo imaginário, muito divertido, muito diferente e é muito legal. Cara, eu lembro, né? Eu gostava muito de Mansão Foster para Amigos Imaginários. E se você parar pra pensar, cara, é um negócio bem triste, né? Que é um orfanato de amigos imaginários. Então, tipo... As crianças iam crescendo e elas iam abandonando os seus amigos imaginários. E, então, tipo, o autor, né, os autores da obra pensaram, o que acontece com esse amigo imaginário? Se no universo que ele existe, que ele é real, ele foi abandonado. E, tipo, é uma parada mega densa, né? Eu lembro de várias reflexões sobre isso. Até da moça que trabalhava lá, que ela era... mas assim, tecnicamente mais velha, mas ela cuidava dos amigos imaginários, né, gostavam dela, tipo, então tinha reflexões sobre isso, sobre envelhecer, né, sobre abandonar o Blue, né, então, tipo, cara, era um desenho que é muito denso e eu concordo contigo, cara, vale a pena ver com os olhos de hoje, né, porque naquela época a gente mais entretenimento, sei lá, a gente gostava de ver a Coco, que era uma maluquete da cabeça, era literalmente um coco na cabeça. E os desenhos, né, que realmente remetiam os desenhos de crianças, de amigos imaginários. Eu acho que todo mundo, mesmo que não gostasse, já tentou desenhar seu amigo imaginário pra saber como que era. Tipo, muitos desses desenhos antigos, quando tinha personagens assim meio fora do padrão, tipo monstros, coisas do tipo, a gente criava a nossa própria versão, então aposto que você também desenhou o seu e... Então vale a pena rever e tudo mais com os olhos de hoje em dia, que é muito legal. Eu vou trazer aqui um desenho que eu sou apaixonado, e esse é um desenho que ele transpassa pelo espaço-tempo, porque é um desenho muito antigo, é um desenho que, sei lá, o meu avô viu, o meu pai viu, eu verei, e talvez uns filhos, ou alguns androides, o que vier primeiro, que é Scooby-Doo. Scooby-Doo, cadê você? Toca aí a lendária música de Scooby-Doo. E que, na real, essa música é feita pra nova série, pro novo, entre aspas, reboot, que é o que há de novo em Scooby-Doo. Que depois fez uma outra remake, né? Mas a música canta sobre isso. Então, cara, Scooby-Doo talvez seja uma das coisas assim que eu mais gosto também ali, junto de X-Men, tá ligado? Porque marcou minha infância, assim, né? Marcou as nossas brincadeiras de, vamos brincar de caça-fantasma, tá ligado? Eu, assim, eu sempre me identifiquei muito com o Scooby ali, né? Medo de escuro. Eu sempre tive muito medo de escuro. E engraçado hoje, né? Eu só vivo ali nas trevas e nunca acendo a luz. Mas era muito divertido. Então, tipo, pra mim é muito memorável o Scooby-Doo. E eu vou trazer mais um
falando de animais, de bichinhos, eu vou trazer mais um, que esse eu não sei se a galera lembra, mas esse, quando eu tenho a oportunidade de falar, eu sempre falo, que é Ságua, a gatinha siamesa. O mais legal desse desenho, que essa abertura tinha esses sons estranhos aí, que eu achava muito legais, muito bonitos, e eu descobri só anos depois, muito tempo depois, que se tratava de chinês. Então, voltando àquilo que eu tava falando, de um domínio ali de... Talvez não domínio, mas uma influência da cultura chinesa naquela época muito forte. E essa é a história de uma gatinha siamesa, por quem não gosta de gatos. Ainda mais gato siamesa, que eu tive gato siamesa a minha vida toda, a minha infância toda, então foi bem legal. E o desenho é muito bonito, ele é estilizado, baseado mesmo nos desenhos da China, assim, né, de layout, o plano de fundo, lembra muito, sei lá, China medieval, interior, assim. Cara, é muito legal. Esse é um desenho que é muito divertido assistir. Eu lembro que passava na Cultura e depois na Futura. Que eu não sei se era a TV... Se era o canal... Famosa TV a cabo, né? Eu acho que... Eu não sei na época. Eu sei que hoje em dia é aberto e tudo mais, mas eu não tenho certeza na época. Mas esse era um desenho incrível. Você tem mais um aí, meu? Você falou de desenho da TV Cultura, eu lembrei de um desenho que eu gostei muito, inclusive eu já fiz a história do desenho, que é Pink Doo. Não sei se você já viu. Pink, conte uma história. Pink sempre tem uma história pra contar. Pink Dinky Doo, ela é muito esperta e nunca para de inventar. Pink Dinky Doo, seu irmãozinho Tyler um pouquinho bem contente. Pink é mesmo muito inteligente. Sim, senhor, e positone zip zap zoom. Pink Dinky Doo. Que é um menino e uma irmã mais velha, e eu tenho uma irmã mais velha, que estavam numas caixas, faziam desenhos na caixa e contavam histórias. E o episódio era eles imaginando a história e tudo mais. E eu já fiz isso, e eu acho muito legal. Porque você, tipo, eles estavam narrando a história, então, tipo, você entrava no meio da história e tudo mais. E eu acho que por ter um irmão mais velho, uma irmã mais velha e o seu menino mais novo, eu me identificava muito nisso também. E eu sempre fui muito imaginativo, então eu sempre me identifiquei muito. E a menina tinha cabelo rosa, o menino tinha cabelo azul, então era bem divertido, era bem legal. E é bem legal você imaginar coisas irreais e tudo mais. Tinha poderes, tinha os monstros, tinham lutas, tinham umas coisas mais fofas. Então acho que é bem legal essa série. Tipo, você falou da TV Cultura, me lembrou que é uma das séries favoritas minhas. E eu amo, eu acho muito legal, muito diferente. Que é uma história dentro da história, então é quase uma metalinguagem. Então vale a pena a recomendação. Aqui, pra finalizar, né? Claro, gente, a gente poderia citar vários desenhos, né? Porque é um assunto infinito, como eu falei, é algo que a gente viveu e cresceu desenvolvendo e até hoje acompanhou bastante, principalmente os japoneses agora. Mas eu vou terminar então com um anime, que talvez tenha sido o primeiro anime que eu assisti. Que a gente vai abordar isso quando a gente falar sobre um episódio específico sobre animes, que é Hantaro. E Hantaro cara, diz muito sobre a minha infância. Assisti, achei fofinho, maravilhoso. Pedi pra minha mãe um hamster e tive. E o nome dela era Biju.
E a Biju fazia par com o Hantaro, claro. Eu gostei muito, né? Eu sempre gostei muito de bichinho e eu lembro que Hantaro, pra mim, foi muito especial, né? Eu tinha essa colega, essa amiguinha de escola, que chamava Fernanda e ela tinha hamster, né? Aí eu lembro dela me ligando pro meu telefone fixo, assim, gente, isso existia. E falando, nasceu os bichinhos, vem aqui em casa pegar. E eu lembro de trazer eles numa caixinha de sapato, né? E a Biju, né? Minha Biju era branquinha com as orelhinhas cinza. E quando ela chegou, eu coloquei o nome de Biju, né? Porque era o desenho que eu assistia, né? Que é bem interessante que na abertura, né? A lendária abertura, fala ali um pouquinho de uma coisa muito interessante, que é a união da classe dos ratos contra o gato, que era o vilão. Então, é um conceito muito interessante, né? E eu gosto demais desse desenho / anime. E eu tinha que citar ele pra finalizar. E agora eu jogo pra você, Mate. Qual que você vai puxar aí? Pra finalizar, pra gerar debate se é um anime ou se é um desenho, porque tem traço de anime, mas é feito nos Estados Unidos, que é um dos grandes desenhos animes, eu acho, da vida. Avatar. Água. Terra. Fogo. Ar. Há muito tempo, as nações viviam em paz e harmonia. E aí, tudo isso mudou quando a Nação do Fogo atacou. Só o Avatar domina os 4 elementos e pode impedi-los. Que é gigantesco, é fenomenal, é lindo, a história é muito legal. Mas a gente vai desenvolver mais se é um desenho ou se é um anime futuramente no episódio específico sobre isso. Mas Avatar, né? Eu acho que marcou também muita geração. Essa coisa dos 4 elementos, de ter um cara pra salvar. De novo, essa jornada do herói clássica de filmes de adultos, crianças. E é um desenho extremamente bonito, extremamente plástico. É muito legal a história e o desenvolvimento dos personagens, você se identificando com o Avatar, o arco de redenção do Zuko, o tio Tuchá, que pra mim é meu personagem favorito, né? O tio Iron. Enfim, então eu acho que Avatar é muito especial, é muito marcante. E, enfim, é um desenho, é um anime feito nos Estados Unidos, ou é um cartoon estilizado com mangá, com desenhos japoneses, enfim. Então vamos discutir depois, enfim, mas eu acho que é um dos desenhos muito marcantes da nossa vida também, que trouxe várias referências da cultura asiática também, nessa parte de elementos, de forças, de equilíbrio, de yin e yang, a famosa cena dos peixes se encontrando pra ressuscitar o Avatar, então, tipo, é muito legal. E tem um próprio universo dentro, que é muito mais explorado na Lenda de Korra, que não fica tão conhecido, mas também é muito bonito, é muito legal. Não é tão violento, tão assim, quanto o Avatar original, mas é muito bom se você gostar de Avatar, quiser conhecer um pouquinho mais da mitologia do Avatar, é muito legal você desenvolver e assistir a Lenda de Korra. Sem falar que a Avatar tem, né, as grandes tartarugas leões, que são magníficas. Eu, um grande apreciador de quelídeos, falou o nome científico corretamente, para nenhum biólogo ficar a pé da vida comigo, ou os quelônios, pode achar a família e chamar a família como você quiser, mas tem toda uma história interessante de como ele, apesar de ser o Avatar, ele é totalmente imaturo, ele é inseguro, ele fracassa na primeira vez. Ele não querer lutar. Ele não querer lutar, ele ser um monge pacifista, né? Tem toda uma questão também ali, que, tipo, pra ele alcançar o que ele queria sendo um monge, ele teria que abandonar o amor, tipo, tem uma densidade, né, que cerca o Avatar que é muito legal. E a Lenda de Korra, que muita gente fala que é horrível, que é ruim, é uma merda, mas eu acho que tem pontos muito positivos dentro da obra. Primeiro, parte da obra ela tem o background do Avatar anterior, do primeiro Avatar, que isso é algo que tinha nos contos, né, em alguns contos, nos livros, e só foi abordado na Lenda de Korra, porque meio que ela faz um resgate do que era o primeiro Avatar, do que foi o primeiro Avatar. Aí você vê alguns pontos se encontrando com a história que o Aang desenvolveu. Então, e porque por ser também a família do Aang, né, por estar restituindo o Templo do Ar, você ter pessoas ali que usam o elemento de ar. Então, eu acho bem interessante. Tem algumas falhas que eu discordo, assim, que eu achei que poderia ser melhor na Lenda de Korra, mas o final
da Lenda de Korra me agrada bem. Eu sei que a galera não gosta, mas talvez valha a pena dar uma conferida, olhar para outros olhos, que Avatar é fantástico. Agora, tem uma coisa assim que eu gostaria de trazer aqui, que é o seguinte. Muita gente pergunta pra gente nas redes sociais sobre o nome do nosso podcast, Protocolo Zeta. O que você tem a dizer sobre isso? Se a pessoa não entendeu a referência, eu não sei porque ela tá escutando o episódio, né? Porque também o Projeto Zeta é um dos desenhos clássicos da DC, também, de novo, é um desenho, um quadrinho que ninguém lembrava e tudo mais, e daí virou uma série animada muito famosa, que foi cancelada porque não vendia boneco, então, de novo, aquele negócio que eu falei, que séries pra crianças nada mais passavam que propaganda de meia hora pra criança querer comprar brinquedinho. Infelizmente não vendeu muito brinquedo, então foi cancelado. Por mais que tinham uma história muito legal, muito interessante do futuro de androides parecendo humanos e questionando o que é uma consciência, porque de certa forma, se você pensar, o androide foi programado para matar pessoas e ele se questionava, começa a série, né, tipo, com ele se questionando de matar a personagem e ele criando uma certa humanidade, se você consegue falar isso. Então dá pra tirar essa série para o conceito da série para diversos debates e tudo mais, e é muito legal você ver o conceito de criação dos personagens que mudou bastante, que eles precisavam de uma série mais adulta, então o robô, que é o Zeta, ele ia ser um pouquinho mais medonho, e no final ele acabou sendo bastante humanizado, bastante antropomorfizado e tudo mais, mas os sketches originais eram muito diferentes, então é muito legal também você acompanhar o backstage dessa história. Isso cita alguns problemas, né? Que é a questão da inteligência artificial. Ele é capaz de emular sentimentos, né? Parecia que no início não, mas toda a aproximação da personagem, né? A vida que eles vão levando juntos, de estar fugindo ali, dele ter uma programação inicial, né? Que é daí que vem o projeto de Zeta e como falar de desenhos, animes e séries, cultura pop no geral. É uma coisa que é o cerne do nosso podcast. A gente, quando tava falando sobre isso, sobre criar um podcast, que a gente veio matutando isso, sei lá, por mais de um ano, né, Mate? A gente vem conversando, vamos fazer um podcast, e a gente se conheceu, viu que tinha muita coisa em comum. E depois disso tudo a gente chegou, né? Eu cheguei no final e falei, Mati, a gente precisa de um nome, cara. Qual nome que a gente vai ter? E quando os meus projetos pessoais, eu classifico todos como projetos. E nesse diálogo, o Mati lembrou de Zeta e meio inconscientemente eu coloquei Projeto Zeta. Meu nome é Zeta. Confidencial. Fui construído para ser a máquina de destruição perfeita, mas me recuso a destruir novamente. Vamos embora. É o Bennett! Corre! Por aqui! Rápidos e disfarce. Então, tá aí a origem do nosso nome. Eu acho que também tem uma parte de projeto ser uma coisa sempre que tá evoluindo, nunca tá terminada, né? Porque você não finaliza um projeto, você sempre tá projetando, sempre melhorando. E Projeto Zeta também é uma letra grega, então, tipo, não é a primeira, não é a segunda, não vai ser a última versão. Então, tipo, tem mais letras pra gente explorar, e teve mais letras no passado, que foram os primeiros testes que a gente fez. Então, Projeto Zeta também tem essa linha de um projeto que tá em evolução e não foi a primeira versão, não vai ser a última, sempre vamos estar melhorando. E é uma referência para um dos desenhos que eu mais gosto e tudo mais. E que por mais que o robô e a menina não tiveram nenhuma relação, eu sempre torci para que tivesse uma relação amorosa com os dois, porque eles pareciam muito. O nosso podcast, como eu volto a repetir, se você não ouviu o episódio 00, vai lá, 4 minutinhos a gente fala rápido um pouco sobre a gente, sobre o que a gente quer desenvolver com vocês. Mas o Protocolo Zeta é essa iniciativa que a gente une diversas pessoas, né? Eu e o Mati, nós somos as vozes principais, vamos dizer assim. Ao decorrer do episódio, vocês perceberam que eu chamei ele de Meme, porque ele tem um nick na Twitch, que é Memerino, Tomaterino. Eu sou o Rager, ou Rager, então isso vai ser comum no nosso podcast, saibam disso, a gente vai chamar os outros de várias formas, porque a gente conversa muito, nós somos amigos há muito tempo já, então a gente
não tem como a gente se policiar sobre isso. E o protocolo, essa iniciativa, né? Sejam todos iniciados, bem-vindos ao protocolo. É isso. É um lugar que a gente vai ter várias pessoas pra gente falar. Hoje a gente começou a falar um pouco de desenho, né? Da nossa infância, na verdade, da nossa lembrança. E mais pra frente vão ser outras coisas, né? A gente vai falar um pouco de arte, né? Mais um pouquinho mais técnico. A gente vai falar um pouco de história. E, Mati, aí, o que você tem pra gente? Então, como você falou e a gente falou no episódio de introdução, então vai ser esse jogo de dois amigos, não só dois amigos, mas amigos conversando, independente se for eu, o Reija, se for eu, o Reija, mas convidados são sempre amigos, então sempre vai ser essa conversa descontraída, e a gente sempre tá convidando vocês pra participarem da conversa, né? Então, tipo, quando mais pessoas conversarem, sempre com respeito, lembrando, né? Respeito é bom de conservar os dentes, como diria meu professor. Então, sempre esteja disposto a conversar com a gente sempre vai estar disposto a ouvir vocês e uma conversa, ninguém vai estar sempre certo, tem opiniões diferentes. Então, sintam-se à vontade para conversar um pouquinho, falar sobre as suas séries favoritas também. Tem um monte de série que a gente lembrou na hora de construir o roteiro, mas a gente não citou porque não coube no tema, porque não entra no assunto. Mas tem várias séries, assim, não só séries animadas, tem, tipo, as famosas sitcoms que a gente não citou, iCarly, Feiticeiros e coisas do tipo. Então tem muitas séries infantis pra gente falar. E a gente só fala de série, né? Tipo, o próximo episódio a gente vai falar um pouquinho sobre filmes e vai ser um pouquinho mais da adolescência nossa. Então acompanha a gente também pro próximo episódio de séries e de filmes, né? Sobre cinemas e coisas do tipo. Bom, é isso. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui, que ouviram. Não esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais. A gente está começando agora o nosso trabalho, então é muito importante o apoio de vocês. Podem seguir a gente, podem interagir, vai ter caixa, vai ter pergunta, vão ter vídeos. Estamos em todas as plataformas de podcast e no YouTube também. Então tem aí uma gama de possibilidades para vocês participarem e apoiarem o nosso trabalho. Esse é o momento da nossa dica cultural. E aí, Mati, o que você vai indicar pra galera hoje? Eu vou indicar um pouquinho a ver com o nosso tema, não diretamente, mas é que eu acho muito legal. É uma série da Netflix, uma série de documentário, brinquedo que fizeram na nossa infância, brinquedo em inglês é Toys They Make Us, brinquedo que fizeram a gente. Mas é uma série que conta a produção por trás de brinquedos famosos, então tem um episódio que fala sobre os bonecos do Power Rangers e como é o processo e tudo mais. Tem um episódio que fala sobre os My Little Ponies e tudo mais, então é muito legal, porque tem muita coisa que eu falei dessa parte de, na verdade, os desenhos, as coisas de crianças são propagandas, eles explicam melhor lá, eles mostram como que é isso lá, então é muito legal se você gosta dessa parte de mercado e tudo mais, e quer ter uma noção do dia, saber como que é o mercado dos brinquedos antigos e tudo mais. Eles entrevistam pessoas, eles mostram os processos de fabricação, as tretas que tiveram, então é muito legal se você gosta dessa parte. E é bem legal, né, de verdade. Considerações finais, Meme, pra gente fechar o episódio? Não. Vamos ficar gravando pra sempre. Não, acho que não, acho que é isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado, se tenham se divertido e... Eu acho que no geral, né, vale a pena vocês verem coisas da sua infância. Talvez com um olhar mais crítico, não tanto com nostalgia, também, tipo, ver, tipo, se vocês realmente, tipo, tinham alguma história, coisas do tipo, as coisas erradas das séries antigas, porque tinham muitas coisas erradas nas séries antigas. Então, acho que talvez rever algumas séries antigas que vocês gostavam. Acho que, no geral, é uma boa indicação também, tipo, não só X-Men, mas suas séries antigas favoritas, tipo, pra dar um ar de nostalgia, pra você tentar entender porque eu gostava tanto, ver as coisas da cultura pop que são inspiradas nessas coisas, que são parecidas com essas coisas, então acho que ver coisas antigas também é uma boa dica no geral. É isso aí, galera. Muito obrigado por tudo. Nos vemos até breve. Tchau, tchau.